Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva nesse encontro da noite de hoje. Queridos amigos, vamos saudando a todos aqueles amigos que comparecem semanalmente nas nossas lives e aproveitamos para desejar a todos muita paz, muita luz e esclarecer que nosso tema de hoje vai falar sobre as promessas de fim de ano. Meu nome é Edson, eu sou trabalhador da Casa Lírios da Misericórdia do Senhor. Antes eu quero convidar a todos, meus amigos, a fazermos uma introspecção através de uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e pedindo a esses irmãos que nos auxilie, nos oriente, clareie as nossas mentes, fazendo com que possamos compreender o tema da noite de hoje e possamos, assim, se possível, vivenciá-lo no nosso dia a dia. Para início, agradecemos a Deus com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois é vosso o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como estávamos dizendo, nosso tema da noite é o capítulo, baseia-se no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, buscai e achareis. Nós vamos, antes, lembrar o que vem a ser promessas, né? Promessas de fim de ano. Qual de nós, nesse mundo, não temos aquela vontade de prometer algo a alguém que será no futuro, feito por nós? Nós vivemos de promessa. Agora, cumpri-las é outro caso, né? Quando chega assim, principalmente no final do ano, nós pensamos em iniciar o ano, né, com uma promessa. Olha, esse ano que vem eu vou me dedicar muito mais aos meus exercícios. Farei exercício para manter a minha condição física melhor, a minha saúde. Ou uma outra promessa, ano que vem eu prometo que eu vou parar de comer tanto. Vou controlar a boca, vou fazer aquele regime e assim a gente vai. Outras promessas, ano que vem eu vou melhorar de vida, vou fazer o meu pezinho de meia, vou começar a poupar. Uma outra promessa, ano que vem eu prometo que eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi no ano passado e não cumpri, mas ano que vem eu cumpro. E assim vai. Tantas outras promessas. Olha, ano que vem eu vou me estressar menos. Ando muito estressado. Então eu vou me vigiar para que eu possa me estressar muito menos. Ou ainda outras. Ano que vem, se Deus quiser, eu prometo. Eu vou eliminar esses vícios, esses maus hábitos que eu tenho, principalmente aquele de procrastinar. Ano que vem eu vou fazer tudo no horário certo, no momento certo, e não vou deixar nada para depois. E assim vai, de promessa em promessa, né? E agora existe aquela questão. Nós cumprimos com o que foi prometido? Nós conseguimos? Algumas vezes sim, outras vezes não. E quando não conseguimos nos cumprir com o que nós nos comprometemos, existe aquela frustração, existe aquele desânimo, né? Então, as nossas intenções não foram alcançadas, a gente fica chateado de não ter conseguido alcançar aquilo que gostaríamos. É assim, a vida vai, né? Então a gente se pergunta, o que é realmente a promessa? O que seria prometer? No conceito de promessa, diz assim: a promessa
é entendida enquanto um voto ou uma declaração feita a uma outra parte, registrando a intenção futura de cumprir com o que foi prometido. Aquele que promete algo está comprometido com aquilo que prometeu. Então, geralmente, nós temos essa declaração. A gente se compromete com alguma coisa, né? De fazer no futuro aquilo que nós prometemos agora no presente. Aí nós nos perguntamos, essas promessas que nós normalmente fazemos é baseada num horizonte, né? É baseada em fazermos algo de imediato, no ano que vem, né? Ou no outro ano, mas sempre baseado naquele momento, na vida em que nós estamos vivendo, né? Mas essa vontade de mudar, que é o compromisso, né? Geralmente quando a gente está nos comprometendo em alguma coisa, nós temos vontade de nos transformarmos, mudarmos, fazermos algo melhor do que nós havíamos feito ou que nós estamos fazendo. Então, essa vontade de mudar, de nos transformarmos para cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Isso é baseado naquilo que nós estamos enxergando, daquilo que nós conhecemos. Aí a gente se pergunta, gente, será que esse compromisso, essa promessa que nós estamos fazendo, realmente é a mais importante de nossas vidas? Eu chamo atenção para a verdadeira promessa. Porque nós, como espíritos imortais que somos, nós também nos comprometemos. Nós comprometemos com algo que vai muito mais longe. Vejam vocês, meus queridos amigos, quando nós vamos reencarnar, encarnação é uma nova vida, uma nova oportunidade que nós estamos tendo de retornarmos ao planeta e assumirmos um novo corpo. Quando nós quando nós nos programamos para retornar, nós também fazemos uma promessa. Nós também nos comprometemos. E com o que nós nos comprometemos? Conosco mesmo, com os nossos guias espirituais. Nós nos comprometemos a chegarmos aqui, fazermos esta transformação, essa mudança que nós falamos anteriormente, que seria essa vontade de melhorarmos, de modificarmos aquilo que nos trouxe só problemas, dificuldades. Então, quando nós vamos reencarnar, nós também fazemos as nossas promessas. E essa promessa é a mais importante das nossas vidas, ou da nossa vida. Porque ao reencarnarmos, assumimos compromisso com os nossos irmãos espirituais, com outros companheiros da nossa vida que irão se relacionar conosco na reencarnação. E assim, esse compromisso, ele vai muito mais além. Ele amplia os horizontes. Não é mais somente aquele horizonte pequeno, mesquinho, né? Da nossa vida cotidiana, na nossa vida material, enquanto encarnado. Mas é muito mais além. Isso tem a ver com a nossa vida futura, como espírito que somos, com o nosso desenvolvimento. Então, qual seria aquela promessa que realmente tem a ver com o nosso espírito, que é muito mais importante para nós, como seres espirituais que somos, seres imortais que somos? É o nosso desenvolvimento espiritual através das virtudes. Então nós buscamos essas virtudes para que tenhamos condições de melhorarmos enquanto encarnados e ao retornarmos à nossa vida espiritual, nós tenhamos condições de ter essas virtudes desenvolvidas em nós. E as virtudes, elas vêm substituir geralmente os nossos defeitos, os nossos vícios. Então é importante que prestemos atenção em nós. Quem somos nós? O que realmente estamos
sentindo, fazendo, vivendo em nossa vida. Esse autoconhecimento que muitas vezes nós colocamos na doutrina espírita, conhece-te a ti mesmo, segundo Santo Agostinho, é muito importante para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. Aí vem uma segunda questão. Qual é a nossa verdadeira necessidade como espírito que somos? Então, quem somos nós? E qual a nossa verdadeira necessidade? Quem somos nós? A gente vai percebendo quando nós nos voltamos para dentro de nós e sentimos a realidade que está em torno de nós e verificamos o que estamos sentindo, o que estamos pensando a respeito de tudo. Então, esse é o que nós precisamos perceber de quem somos nós. Aí a segunda questão que nós trazemos. Qual a nossa verdadeira necessidade como espírito que somos? Quando reencarnamos, nós trazemos essas necessidades. Né? E a verdadeira necessidade não é a de progredir, não é de transformar, não é de avançar, não é de mudar. Então, nós voltamos a nossa atenção para aquele capítulo que Jesus nos traz. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça. Isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos ler para vocês, porque nós geralmente estamos buscando nossos interesses materiais. Então diz lá no capítulo 25, isso é o capítulo 25, item 6, olhai as aves dos céus. Diz lá assim, não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, aí nós já percebemos que é aquilo que nós despertamos nos nossos interesses, no nosso coração, é o que verdadeiramente necessitamos nesta vida. Então, Jesus nos coloca, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o reino de Deus, como é que ele vem? Vem através dos ensinamentos que nós recebemos de Jesus, mas principalmente, esse reino de Deus está dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas. Aí é que está o reino de Deus. Então, por que ele coloca, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça? Porque é necessário que a gente se volte para o nosso coração, para o nosso sentimento. E é aí que nós desenvolvemos as nossas verdadeiras necessidades no nosso sentimento. Kardec nos fala que o verdadeiro espírita não é aquele que apenas compreende, não é aquele que conhece, mas principalmente aquele que sente. Aquele que sente, esse é o verdadeiro espírita. Então nós precisamos não somente compreender, conhecer, mas sentir dentro de nós o que realmente precisamos e o que devemos efetivamente fazer. A doutrina espírita nos ensina e mostra esse caminho. No entanto, muitos dos nossos irmãos que compreendem, que entendem aquilo que a doutrina espírita nos traz, que o plano espiritual superior nos mostra, eles entendem apenas intelectualmente. É o primeiro caminho? Sim. Você se conhecer, você conhecer o caminho que você tem que seguir, já é um primeiro passo. Mas não é total. Por isso que vemos muitos espíritas deixarem de ser espíritas, porque eles ainda não eram os verdadeiros espíritas. Porque a par do seu conhecimento, a par do seu entendimento, faltava sentimento. Faltava sentir as lições, sentir aquilo que a doutrina espírita realmente traz e o que realmente é importante na sua vida que ele necessita vivenciar. Então,
Kardec nos fala, a parte do entendimento e da compreensão é muito importante o sentimento. É só o sentimento que vai nos dar força, vontade de ir em frente, de fazer as mudanças que nos é colocada através da doutrina espírita. Nos tornarmos uma pessoa mais humilde, nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa compreensiva, uma pessoa paciente. Para que possamos fazer isso, é preciso sentir que precisamos vivenciar e transformarmos a nós mesmos através dos ensinamentos da doutrina. O item da questão que nós acabamos de ler, buscai primeiramente o reino de Deus, está no capítulo 25. Né? E ele nos fala, inicialmente, nesse capítulo 25, da necessidade, eu vou até ler aqui para vocês. O capítulo 25, ele diz assim, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou, pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, esse vos dará dádivas aos quais a quem lhes pedirem. Está em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Então a gente percebe aí que Deus, nosso Pai, está sempre próximo a nós, através das suas leis, nos ajudando, nos auxiliando. Então é importante que a gente adquira essa fé, essa confiança na presença de Deus, na presença dos bons espíritos. Mas, para conquistarmos aquilo que necessitamos, o amparo da doutrina, dos bons espíritos, de Deus nosso Pai, é necessário que façamos a nossa parte. Aqui ele diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar, nós temos que pedir, bater, e isso é preciso juntar-se à vontade. A vontade de alcançar o que buscamos. Então, é necessário bater? É necessário pedir? Sim. E se viemos a esse mundo para fazermos as transformações que necessitamos, nós temos a companhia dos espíritos superiores, dos bons espíritos e principalmente o amparo de Deus nosso Pai. Então vamos através da prece ou da oração buscar essa ajuda. Precisamos de nos transformarmos, de adquirirmos virtude, vencer nossos vícios, né? Precisamos. E toda virtude tem seu mérito próprio, não é? Como diz o plano espiritual e nos ensina através da questão 893 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos superiores responderam a Kardec a questão qual a mais meritória de todas as virtudes, e ele nos diz lá, toda virtude tem seu mérito. Porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Está no sacrifício daquilo que a gente quer pessoalmente, né? Está nesse sacrifício pelo bem do seu semelhante, pelo bem do próximo, e sem pensamento oculto. Pois a mais meritória da virtude é a que se assenta na caridade mais desinteressada. Aí está. A verdadeira virtude, então, é superar esse interesse próprio. Então ele nos está falando aqui do egoísmo. Do egoísmo que ele está falando. E que é geralmente aquilo que nos atrai. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos ainda esse apego à matéria, essa vontade, né? E quando virmos, é preciso que a gente desenvolva a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade. Então, vejam vocês a importância que tem a reencarnação.
para que possamos vencer, em princípio, esse egoísmo, que é o pior mal que assola o nosso planeta, as pessoas dessa humanidade, é o egoísmo. Então, viemos para desenvolver a caridade, o amor ao semelhante. Mas, e para vencer isso? A gente tem condição de contar com quem? Como nós já falamos, com os nossos guias espirituais, com Deus, nosso Pai, e acima de tudo conosco mesmo. Nós precisamos vencer essas dificuldades que temos e bater a porta através da prece, através da oração, através dessa busca íntima junto com os nossos irmãos. E por que eu digo busca íntima? Aí está no capítulo número 27. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Lá nos diz assim, condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu Pai, que em secreto, e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos peçais. Está em Mateus capítulo 6, versículo 5 e a 8. Então Deus, nosso Pai, sabe o que nós necessitamos. Nós não precisamos sair nos mostrando para todo mundo que temos fé, que estamos em prece, que oramos, mostrando nossa religiosidade. Nada disso. Ele pede que entremos no nosso aposento. O que significa esse entrar nos seus aposentos? Significa simplesmente de nós nos recolhermos, de nós nos elevarmos, fazermos essa conexão com Deus, com nossos irmãos espirituais, fazermos essa ligação sincera. E não precisamos fazer um monte de oração que às vezes nem toca o nosso coração, mas falar de forma simples, de forma que seja compreensível para nós e para a espiritualidade aquilo que nós necessitamos. É um momento íntimo de oração, de ligação com os nossos irmãos espirituais. Então é preciso que a gente aprenda que esse retorno íntimo não significa de forma alguma você ficar se mostrando, porque a verdadeira humildade é o que Deus espera de cada um de nós. Né? Mas vamos à frente entender um pouquinho mais o que significa isso. Nesse mesmo capítulo, diz ele, mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar os vossos pecados. Está em Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. O que significa, então, isso? O que significa você olhar para dentro de si? É esse autoconhecimento. É você ver o seu sentimento, o que você está sentindo em relação aos outros, em relação à vida. Esse sentimento que faz com que a gente perceba quem verdadeiramente nós somos. Quais os nossos vícios, nossos defeitos. O que está passando dentro do nosso coração para que a gente precise fazer com que essa prece realmente seja eficaz. Porque Deus, nosso Pai, espera que a gente, através da oração, não faça simplesmente um petitório. Porque nós imaginamos que prece é somente pedir, ou agradecer, ou louvar. É isso também, mas não somente isso. É uma avaliação íntima do quem você é, do que você está sentindo, quais são os seus pensamentos e a necessidade
de purificação. Quando ele nos diz aqui que nós devemos ir ao encontro do outro e perdoar os pecados que eles fizeram contra nós, para que Deus, nosso Pai, também perdoe os nossos, significa isso, nós purificarmos o nosso sentimento. Então, a prece não é simplesmente nos ajoelharmos, pedirmos, fazer promessa. Não é só isso, mas é principalmente uma autoavaliação, uma percepção daquilo que você é, para que você possa fazer essa conexão com a espiritualidade de forma limpa, tranquila, sem nenhum empecilho. E na seguinte, no item 3, ele diz assim: e propôs também esta parábola a uns que confiavam em si, mesmo como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Pai, Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Está em Lucas, capítulo 18, itens 9 a 14. Por aí nós vemos, então, que a questão da oração é não somente você observar a si próprio, mas, acima de tudo, observar os seus próprios defeitos. A humildade é o que pede Deus, nosso Pai, para que a nossa prece seja aceita, seja percebida, seja limpa e possa fazer essa conexão com a espiritualidade. A humildade. Então, busquemos perceber, meus irmãos, essa conexão, antes de ser com a espiritualidade, deve ser conosco. Entendermos que nós somos espíritos em evolução. Percebermos que nós viemos aqui para fazermos as transformações dos nossos vícios, dos nossos defeitos, em virtudes. Então, quando você percebe que você está se comparando aos outros, está se achando muito, está lhe faltando a humildade. E a humildade, ela é essencial na nossa vida para que possamos crescer. A humildade é o oposto do orgulho, da vaidade. Então, quando nós buscamos ser humildes, nós estamos não somente compreendendo a nós mesmos, verificando realmente o que nós somos, mas conhecendo aquilo que precisamos transformar em nós, modificar em nós. E é dever de todos nós, não somente essa busca do que nós temos de defeito, mas também procurar transformar esses defeitos em virtudes. É por isso que nós dizemos assim: a virtude é o oposto dos vícios e defeitos. Então, como diz aquela frase, né? Não se pode servir a 2 senhores dentro do nosso coração. Como diz o próprio Evangelho, não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, ou você serve as virtudes, que será o oposto do orgulho, da vaidade, dos vícios e defeitos, ou você serve aos vícios e defeitos. Né? Principalmente com relação ao egoísmo, como nós estamos inicialmente, quando a gente se interessa pelas coisas materiais muito mais do que as espirituais, quando nós estamos presos nas coisas materiais. Aí as pessoas vão dizer: Edson, pelo amor de Deus, nós necessitamos também das coisas materiais. Sim, lógico. Mas nos diz o Evangelho, nos ensina,
perfeitamente que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua glória, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, aquele que procura se entender, compreender as suas necessidades espirituais, vai muito mais longe. Ele trabalha com muito mais afinco, ele vive com muito mais alegria, porque sabe que não é perfeito. Sabe que está aqui para se melhorar. Compreende que está procurando substituir esses vícios e defeitos pelas virtudes. Então ele tem muito mais força, ele tem muito mais vontade, ele tem muito mais fé, muito mais esperança. A gente percebe que as pessoas, quando reencarnam, passam aquele período e se esquecem completamente da vida espiritual. Não se interessa em se melhorar, em se transformar e vive preso a condições materiais. Então a gente lembra novamente dos votos, né? Das promessas de fim de ano. São muito mais promessas voltadas para o lado material do que promessas voltadas para o lado espiritual, de se melhorar, né? De buscar estar mais presente junto com a família, ser mais amoroso com os filhos, com os entes queridos, né? E muitas vezes também faz aquela promessa, ó, ano que vem procurarei ser mais caridoso, ajudar o meu semelhante, darei mais, doarei mais. Depois, quando chega o ano que vem, vem as tribulações da vida, vem os problemas do dia a dia, e a pessoa se esquece completamente da sua promessa. Lembremos então que as nossas promessas de fim de ano têm sua importância, nos dá esperança, nos dá força, nos ajuda a ir em frente. Mas a principal promessa é a que nós fazemos na nossa reencarnação, da nossa transformação moral, da nossa melhoria íntima. E teremos sempre ao nosso lado esses amigos espirituais que estarão dispostos a nos ajudar. Mas desde que nós passamos aqueles 3 itens, quem somos nós? O que realmente necessitamos? E com quem podemos contar? Já falamos toda essa colocação que nós fizemos. Quem somos nós? Espíritos imortais. O que realmente necessitamos? Transformarmos-nos. Transformar a nossa condição moral. Nos melhorarmos, como o espírito que somos. Vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, a favor das virtudes. Desenvolver essas virtudes. E com quem podemos contar? Deus nosso Pai, com os bons espíritos e conosco mesmo. Porque se não buscarmos dentro de nós força, vontade, determinação, essas promessas não terão forças de se efetivarem na nossa vida. Então eu desejo a todos que possamos conseguir para o próximo ano colocar principalmente em nossas vidas essa vontade de vencer os nossos defeitos e nos transformarmos moralmente. Porque não terá valor nenhum as nossas preces. Ah, mas não é louvar, pedir e agradecer? Sim. De acordo com a questão 659, é louvar, pedir e agradecer. Mas, acima de tudo, merecer. E só podemos merecer através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho em nos melhorarmos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Jesus já nos colocou. Então, para nos ajudar, Ele vai nos ajudar, mas primeiro temos que nos ajudar. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. E eu desejo a todos um ano repleto de alegria, um ano novo totalmente transformado, com vontade de vencer, esquecendo as dificuldades do passado que veio a nosso favor, pelo nosso desenvolvimento. Feliz Ano Novo, um feliz 2022. Que Jesus nos abençoe.